Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos hoje fazer uma reflexão da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de 1 Crônicas. A gente lembrar que Crônicas vem depois de Segunda Reis, né? E a gente vai fazer a reflexão no capítulo 21 do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, né? Vai falar assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. O rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles seus súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, mas pôs a ordem do rei e lhes parecer absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, vidente de Davi. Vidente aqui nesse sentido, meu irmão e minha irmã, não é vidente nesse sentido hoje que a gente tem. Vidente aqui é profeta, tá? Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções, escolha uma delas, e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolha 3 opções, 3 anos de fome, 3 meses de fugindo dos seus adversários, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande sua misericórdia cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazer, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguido sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contra o povo? Contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Então não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna, que estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos estavam com ele, se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostou-se diante de Davi, com o rosto em terra. E Davi pediu-lhe: ceda-me o terreno da sua eira, para que eu possa construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o seu terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera-me tu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Então ele disse a Davi: eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir a lenha e o trigo para ofertar o cereal. Tudo isso eu dou a ti. Então o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem ofertarei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos
de sacrifício e comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocausto. O Senhor então ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor havia respondido na ilha de Araúna, o Jebuseu, e passou a ofertar sacrifícios ali. Meu irmão e minha irmã, a gente aqui precisa analisar alguns contextos que falam diretamente à nossa vida. A primeira coisa aqui que a gente vai falar é a questão que sempre fala, a questão do mal. Primeira coisa, Satanás levantou-se contra Israel e para Davi fazer o recenseamento. Deus proibiu alguém de fazer recenseamento? Não. O que Deus puniu aqui era a intenção, o pensamento, o coração de Davi. Por que Davi quis fazer esse recenseamento? Apenas para uma coisa, para se engrandecer. Davi, ele estava focado em saber qual o tamanho do seu poder. Ele se inflou do seu poder, ou seja, acontece com Davi aquilo que aconteceu com Adão lá, tirou Deus do centro e se esvaziou e colocou ele mesmo no centro. Por isso é que Davi pecou nesse sentido. E aí é uma coisa que a gente tem que pensar aqui. Gente, Satanás levantou-se contra Israel, levou Davi fazer o recenseamento? Satanás tem esse poder? Não. Satanás, ele pode incitar, mas para o Satanás incitar, você tem que ter uma premeditação antes. Você tem que ter uma premeditação antes. A cobra, como queiram, lá com Eva, a cobra, ela fez o quê? Incitou algo que já estava no coração. Estava no coração. Davi aqui ouviu naturalmente a mesma voz de Deus e a mesma pergunta que Deus falou no Gênesis: onde estás, Adão? Onde estás? Aqui era a mesma motivação. A cobra lá incitou. Aqui Davi também foi incitado pelo Satanás mediante o que estava no coração dele, meu irmão, minha irmã. Mas sempre há uma escolha. A questão aqui do mal, o mal moral, é o que assola a humanidade hoje, meu irmão, minha irmã. Quantos pensamentos nós temos aí e que a gente tem que decidir entre o bem e o mal? Entre a moralidade e a não moralidade. Então, Davi aqui podia ter escolhido abrir mão da sua vaidade, porque já estava posto no coração dele. O que o acusador fez foi incitar, inflá-lo mais. Mas sempre há o livre-arbítrio. Então, o que fez o homem cair foi o mau uso do livre-arbítrio, como foi aqui com Davi. A outra questão também, que a gente tem que levar em conta aqui, meu irmão e minha, que nesse contexto aqui, Israel tinha muita influência da cultura persa e começou a perceber e a trabalhar muito sobre a questão de anjos e demônios, tá? E Davi aqui, vocês vão observar que Davi preferiu no final optar pela misericórdia de Deus. Mas a gente vai ver o outro aspecto agora da questão aqui. Davi, ele se arrependeu. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Davi se arrependeu. Por isso é que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele é pecador, você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores em santificação. O que é o processo de santificação? O processo de santificação é aquele processo que a gente entra quando Jesus Cristo nos aceita e quando a gente se torna a habitação do Espírito Santo. A gente, embora pecando, a gente tem o direito de se arrepender. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso te corrói, o arrependimento te constrói, tá? E a gente vai observar aqui também, nesse capítulo aqui, a parte mais importante aqui, dividida em duas respostas de Davi. Araúna queria dar tudo, né? Davi fez o quê? Ele não aceitou, Davi queria pagar. Primeiro que Davi que demonstrou que o dinheiro não era o senhor dele. Não tinha idolatria ao dinheiro. Ele abriu mão, ele queria pagar, ele queria
Não pagar por, assim, porque eu que posso, não. Pagar em sinal, para fazer, construir esse sinal de arrependimento. E ele construiu um altar ali, que não é esse altar como a gente vê hoje, é um altar de pedra, um monte de pedra ali, e ali adora o Senhor. Cercado, se faz um círculo de pedras, e ali consome-se o holocausto. Tá? Nesse contexto aqui. E é preciso você pensar que Davi, ele optou por isso que custava a ele. E a pergunta é, na vida da gente, hoje, a pergunta que se aplica a todo esse contexto aqui, para você, para mim, para todos nós, e a gente deve deixar de lado o legalismo, achar que a gente é perfeito, que não é. O que te custa? Vocês podem observar, aquilo que te é mais caro na vida, que você tem mais coisas, geralmente é aquilo que te atrapalha a ter um coração rendido e convertido. Com certeza, meu irmão e minha irmã, aquilo que você é mais apegado é o que você dá mais valor no sentido material, é aquilo que te faz mais sofrer. Por exemplo, quero comprar um carro novo. Aquele carro, você compra aquele carro, você sofre porque não está conseguindo comprar. Depois comprou o carro, sofre porque aquele carro não está mais te atendendo. O que Deus quer, e aqui a gente tem que transportar para o dízimo, o que Deus quer, não é nada material, nada. Deus quer aquela moedinha da viúva pobre. Tá? O que Ele quer é o seu coração. Então, nessa aplicação aqui, que a gente tenha sempre diante de nós esse exemplo de Davi, aquilo que nos custar. Porque às vezes Deus deixa a gente sofrer com aquilo que damos valor, para aquilo que nos custa nesta terra não seja tropeço para ingressarmos na eternidade, meu irmão. E que a gente tenha sempre na frente a pergunta sempre: o que eu devo fazer? Espere e ouça a voz do Espírito Santo, os gemidos inexprimíveis. Aquela solução que você procura para se livrar de algum problema aqui, que pode estar te custando, vem sempre a resposta. Sempre vem a resposta. E quando a resposta é o silêncio, a resposta está dada, porque você tem que aprender. Mas, de maneira nenhuma, nada pode ser maior do que o seu amor a Deus. E de maneira nenhuma você deve optar pelo mal moral. O que Davi fez aqui, ele optou pelo mal moral, se arrependeu, sofreu e, como dizem, pagou o preço. Mas ele se arrependeu. Meu irmão e minha irmã, que nosso coração esteja constrangido, ouvindo a voz do Espírito Santo, e tenhamos um quebrantamento. Estejamos sempre de joelhos, porque é a melhor forma de estar em pé, para lembrarmos de Mateus 5, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não apresentemos justificativos para os nossos erros, mas sejamos justificados pelo Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém.